Olá! Vamos dar continuidade à leitura do nosso tratado, fazendo a oração, vinde Espírito Criador, e após a oração, vamos iniciar a leitura do artigo 5º. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde então com vossos 7 dons preciosos, vós que sois o dedo de Deus, vós que sois o conteúdo das promessas do Pai, vós que colocais o verbo do Pai em nossos lábios, iluminai os nossos espíritos com a vossa luz, abrasai os nossos corações com vosso amor e santificai em todos os tempos nossa frágil carne. Bani de nós o espírito de tentação, preenchei-nos com vossa paz infalível, sede vós mesmo nosso guia, de modo que possamos evitar tudo o que possa ser prejudicial à nossa salvação. Ensinai-nos a compreender o Pai, ensinai-nos a compreender o Filho e a vós mesmo. Sede sempre o objeto de nossa fé, por isso seja a glória em todos os tempos para Deus Pai, para o Filho ressuscitado e para vós, Espírito Santo. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, dando continuidade à leitura do capítulo 5º, iniciando o artigo 5º com a quinta razão. O artigo 5º, São Luís nos diz que esta devoção é um caminho para chegar à união com nosso Senhor. Quinta razão. A presente devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e garantido para chegar à união com nosso Senhor, em que consiste a perfeição do cristão. Esta devoção é um caminho fácil, pelo fato de ser um caminho aberto por Jesus Cristo ao vir até nós e no qual não existe qualquer obstáculo para chegar até Ele. É possível verdadeiramente chegar à união divina por outros caminhos, mas será o preço de muitas cruzes, mortes estranhas e de muitas outras dificuldades que só venceríamos com grande esforço. Será preciso atravessar noites escuras, enfrentar pelejas e agonias jamais vistas, cruzar montanhas sinuosas, espinheiros cortantes e desertos inóspitos. Pelo caminho de Maria, no entanto, podemos passar com maior leveza e tranquilidade, pois temos ela ao nosso lado, à nossa frente, atrás, por cima, segurando a nossa mão. Nele, encontramos verdadeiramente grandes batalhas a enfrentar e enormes dificuldades a transpor, mas essa bondosa Mãe e Mestra se faz tão próxima e tão presente a seus fiéis servidores para iluminá-los em suas trevas, para esclarecê-los em suas dúvidas, para segurá-los em seus temores, sustentá-los em suas lutas e dificuldades, que de fato esse caminho virginal para encontrar Jesus consiste num caminho repleto de rosas e de mel, se comparado a outros caminhos. Não é fácil, é um caminho árduo, é um caminho pesado, com muitas provações. Mas ela dá tantos sinais, minha gente, tantos sinais. Vocês já devem estar percebendo, já devem estar sentindo a presença dela, que se torna um caminho fortalecedor todos os dias. Quando a gente deita, a gente só consegue agradecer, porque é perceptível, a gente sente a presença dela. Alguns santos, mas não muitos, como Santo Efrém, São João Damasceno, São Bernardo,
São Boaventura, São Francisco de Sales, entre outros, andaram por esse caminho suave para chegar até Jesus, porquanto o Espírito Santo, fiel esposo de Maria, lhes apontou a direção por uma graça singular. Contudo, todos os outros santos que são mais numerosos, embora tivessem devoção pela Santíssima Virgem, não trilharam essa estrada, ou muito pouco. Essa foi a razão para as provas perigosas e pesadas pelas quais passaram. De onde vem, portanto, poderá questionar algum servo de Maria, que os servos fiéis dessa mãe querida tenham tanta oportunidade de sofrer, e ainda mais do que os outros que não são devotos dela? Eles são perseguidos, caluniados, refutados, execrados, ou então caminham por trevas interiores e desertos sobre os quais não cai a menor gota de orvalho do céu. Se essa devoção à Santa Virgem torna o caminho para encontrar Jesus mais fácil, de onde vem que eles sejam os mais crucificados? A ele eu respondo ser bem certo que os servos mais fiéis da Santa Virgem, sendo seus grandes prediletos, recebem dela as maiores graças e os melhores benefícios celestes, que são as cruzes. No entanto, afirmo serem também esses servidores de Maria, que suportam essas cruzes com mais facilidade, melhor mérito e maior glória. Além do mais, aquilo que obrigaria 1000 vezes um outro parar ou cair, não os detém nem mesmo uma vez, mas pelo contrário, os empurra para a frente, uma vez que essa mãe amorosa, tão plena de graça e ungida pelo Espírito Santo, confeita todas essas cruzes que ela mesma esculpe, no açúcar de sua maternal doçura e na unção de seu puro amor, de modo que eles as saboreiam como amêndoas confeitadas, não obstante sejam em si mesmas de enorme amargor. E acredito que uma pessoa que deseja ser devota e viver de maneira piedosa em Jesus, de modo a sofrer perseguição e a carregar sua cruz dia após dia, jamais carregará cruzes demasiado grandes, ou não as carregará com alegria, até o fim, sem uma devoção cheia de ternura pela Santa Virgem, que é o confeito das cruzes. Assim como uma pessoa não poderá comer sem grande violência, que não será duradoura, nozes verdes sem terem sido confeitadas no açúcar. Esta devoção é um caminho curto. Esta devoção à Santíssima Virgem constitui um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, seja porque nele não nos perdemos, seja porque, como disse há pouco, nele caminhamos de modo mais alegre e fácil, e por conseguinte, com mais comprometimento. Progredimos mais em pouco tempo de submissão a Maria e de dependência dela, do que em anos inteiros de apego à nossa própria vontade e de apoio sobre nós mesmos. Pois um homem obediente e submisso à Divina Maria cantará vitórias alcançadas sobre todos os seus adversários. É verdade que estes farão de tudo para impedi-lo de caminhar, ou obrigá-lo a voltar atrás, ou fazê-lo cair, mas com o sustento, a ajuda e a direção de Maria. Sem voltar atrás nem demorar, ele seguirá em frente com passos gigantes, na direção de Cristo. Pela mesma estrada da qual escreveu que Jesus veio até nós com passos de gigante e por pouco tempo. Por que você acha que Jesus Cristo viveu tão pouco neste mundo e nos poucos anos que viveu passou praticamente toda a sua vida submisso e obediente à sua mãe? Foi porque, não obstante tenha concluído logo sua missão sobre a terra,
Ele viveu muito tempo e muito mais que Adão, o qual viveu mais de 900 anos e cujos estragos ele veio reparar. E Jesus viveu muito tempo porque viveu na submissão e perfeita união com sua Santa Mãe, para obedecer a Deus, seu Pai. Pois aquele que honra sua mãe se parece com um homem que acumula um tesouro, conforme afirma o Espírito Santo, ou seja, aquele que honra Maria, sua mãe, de tal modo a submeter-se a ela, obedecendo-a em todas as coisas, logo se tornará rico, pois ajunta diariamente tesouros, segundo o preceito desta pedra filosofal. Quem respeita sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Porque, de acordo com uma interpretação espiritual desta asserção do Espírito Santo, minha velhice será na misericórdia do seu seio. É no seio de Maria, que abrigou e gerou um homem perfeito, e foi capaz de conter aquele que nem todo o universo pode compreender ou conter. Que os jovens se tornam experientes em luz, santidade, conhecimento e sabedoria, e que se alcança em poucos anos a plenitude da idade de Cristo. Esta devoção é um caminho perfeito. A presente prática da devoção à Santíssima Virgem constitui um caminho perfeito para alcançar Jesus Cristo e unir-se a Ele, uma vez que a Divina Maria é a mais perfeita e a mais santa dentre as mais puras criaturas. E Jesus Cristo, que veio até nós do modo mais perfeito possível, não pegou outra estrada para realizar sua grande e admirável missão. O Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que é, quis vir até nós, ínfimos vermes da terra, que não somos mais do que um nada. Como isso foi possível? O Altíssimo desceu até nós de maneira perfeita e divina por meio da humilde Maria, sem que fossem corrompidas sua divindade e santidade. Desse modo, é por Maria que os mais humildes devem subir, de modo perfeito e divino, até o Altíssimo, sem nada temer. O incompreensível permitiu ser compreendido e contido perfeitamente pela pequena Maria, sem sua imensidão recrudescesse. É também pela pequena Maria que temos o dever de nos permitir ser contidos e conduzidos de modo perfeito e irrestrito. O inacessível se aproximou de nossa humanidade, unindo-se a ela, por Maria, estreita, perfeita e mesmo pessoalmente, motivo pelo qual devemos nos aproximar de Deus e nos unir à Sua Majestade de forma estreita e perfeita, sem medo de sermos rejeitados. Enfim, aquele que é e quis vir para o que não é e permitir que aquilo que não é se torne Deus, ou aquele que é. Isso se realizou perfeitamente quando ele se deu e se submeteu inteiramente à jovem Virgem Maria, sem que deixasse de ser, ao entrar no tempo, aquele que é desde toda a eternidade. Assim também, ainda que não sejamos nada, é por Maria que podemos nos tornar semelhantes a Deus, pela graça e a glória, ao nos entregar a ela, de modo tão perfeito e total que não sejamos nada em nós e tudo nela, sem medo de nos equivocar. Bora grifar esse pedaço? Podemos nos tornar semelhantes a Deus pela graça e glória ao nos entregar a ela de modo tão perfeito e total que não sejamos nada em nós mesmos e tudo nela, sem medo de nos equivocar. Mesmo que eu encontre um caminho novo para chegar até Jesus e que esse caminho seja formado por todos os méritos e por todas as virtudes heróicas dos bem-aventurados,
iluminado e embelezado por todas as luzes e esplendores dos anjos, e que nele estejam presentes todos os santos e anjos para conduzir, proteger e apoiar aqueles e aquelas que quiserem atravessá-lo, em verdade, eu sou ousado em dizê-lo, além de estar dizendo a verdade. A esse caminho, que já seria tão perfeito, eu preferiria a estrada imaculada de Maria. É Ele, o Deus, que me cinge com poder e torna seguro o meu caminho. Estrada ou caminho sem qualquer sujeira ou impureza, sem pecado original nem atual, sem sombras nem trevas. E se meu amado Jesus vier em glória uma segunda vez sobre a terra, como é certo que virá, para estabelecer o seu reino, ele não escolherá outra via para seu itinerário que não a Divina Maria, pela qual ele veio de um modo perfeito e seguro da primeira vez. A diferença entre sua primeira vinda e a última é que a primeira foi em segredo e às escondidas, ao passo que a segunda há de ser cheia de glória e esplendor. Mas tanto uma como a outra são perfeitas, já que ambas serão por Maria. De fato, eis aqui um mistério que não se pode compreender. Esta devoção é um caminho garantido. Esta devoção é um caminho garantido para chegar até Jesus e alcançar a perfeição por meio da união com Ele. Primeiro, porque esta prática, por mim ensinada, São Luís, não é uma novidade, sendo ao contrário tão antiga que não é possível, como diz o bispo Dom Baudon, falecido há não muito tempo, em odor de santidade, no livro que ele dedicou a esta devoção. Contudo, é certo que, remontando a pelo menos 7 séculos, podem se identificar as marcas dela na Igreja. Santo Odilon, abade de Cluny, que viveu nos idos dos anos 1040, foi um dos primeiros devotos a praticá-la publicamente na França, como consta de sua biografia. O cardeal Pedro Damião relata que seu irmão, o bem-aventurado Marinho, no ano de 1076, tornou-se escravo da Santíssima Virgem diante de seu diretor espiritual de maneira muito edificante, na medida em que colocou uma corda, assumiu a disciplina e pôs sobre o altar uma soma de dinheiro, com o objetivo de efetivar sua consagração e dedicação à Santíssima Virgem, às quais ele deu fiel prosseguimento por toda a sua vida, de tal modo que mereceu ser visitado e consolado por sua bondosa mestra na ocasião de sua morte, como também recebeu de seus lábios as promessas do paraíso como recompensa pelos serviços a ela prestados. Cesários Bolandos faz menção a um ilustre cavaleiro, eu não vou dizer o nome porque eu não sei, tá? Parente próximo dos duques de Louvain, pula essa parte, o qual em 1300 aproximadamente realizou esta consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. Vejam como essa prática é antiga. Esta devoção passou a ser uma prática comum de inúmeros indivíduos até o século XVII, quando se tornou pública. O padre Simão de Rojas, da Ordem da Trindade, também conhecida como Ordem de Redenção dos Cativos, pregador da corte do rei Filipe III, difundiu esta devoção por toda a Espanha e a Alemanha, obtendo de Gregório XV e sob a jurisdição de Filipe III grandes indulgências para aqueles que a praticassem.
O reverendo padre de Los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, juntamente com seu amigo, o padre de Rojas, empenhou-se em disseminar essa devoção mediante discursos e escritos na Espanha e na Alemanha, compondo assim uma volumosa obra de nome Hierarquia Mariana, na qual ele aborda, com iguais piedade e erudição, a antiguidade, excelência e os fundamentos desta devoção. No século passado, os reverendos padres teatinos promoveram esta devoção na Itália, na Sicília e na Savoia. No século passado, ao que São Luís se refere, é no século XVII, tá? O reverendo padre Stanislas, da Companhia de Jesus, fez muito por esta devoção na Polônia. O padre de Los Rios, em sua obra criada acima, refere os nomes dos príncipes, princesas, bispos e cardeais de diferentes reinos que abraçaram esta devoção. O padre Cornélios a Lápide, um exemplo tanto por sua piedade como por sua ciência profunda, foi incumbido por vários bispos e teólogos de examinar esta devoção e, depois de avaliá-la minuciosamente, deu sobre ela um parecer repleto de louvores dignos de sua piedade, sendo depois seguido por vários outros personagens notáveis. Os reverendos padres jesuítas, sempre marcados pelo zelo no serviço à Santíssima Virgem, apresentaram em nome dos congreganistas de Colônia um breve tratado sobre esta devoção ao duque Ferdinando da Baviera, então arcebispo de Colônia, que o aprovou e deu permissão para que fosse impresso, convidando todos os párocos e religiosos de sua diocese a promover, tanto quanto possível, esta sólida devoção. O cardeal de Beruli, de grata e bendita memória em toda a França, foi um dos que manifestou maior zelo por difundir em todo o país esta devoção, não obstante todas as calúnias e perseguições a ele dirigidas por críticos e dissolutos, que o acusaram de invencionice e superstição, escrevendo e publicando contra ele um texto caluniador. Esses ainda se serviram, ou o demônio, por intermédio deles, de inúmeras artimanhas para impedi-lo de difundir esta devoção na França. Mas esse homem de grandeza e santidade sem par respondeu a tais difamações com paciência, e às objeções apresentadas no panfleto respondeu com um breve texto em que os contesta com propriedade, demonstrando-lhes que esta devoção tem como base e fundamento nada mais do que o exemplo de Jesus Cristo e as obrigações que a ele devemos, assim como as promessas que fizemos no santo batismo. E é particularmente por essa última razão que ele faz seus adversários calarem a boca, levando-os a enxergar que esta consagração à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo por suas mãos não passa de uma perfeita renovação dos votos e promessas do batismo. Ele afirmou muitas coisas bonitas sobre esta prática, as quais podemos ler em suas obras. É possível ler no livro de Dom Baudon, acima citado, as referências aos diferentes papas que aprovaram esta devoção, aos teólogos que dela trataram e aos perseguidores que ela teve e venceu, como também aos milhares de pessoas que a abraçaram, sem receber qualquer condenação por parte de algum papa. O que só se poderia fazer com a destruição dos fundamentos do cristianismo. Permanece, portanto, inquestionável o fato de que esta devoção não é nova, porém só não é comum porque é demasiado preciosa para ser experimentada e praticada por todo o mundo. Vejam quanto ela é antiga, tanto quanto antiga, quanto preciosa. Poucos são os escolhidos para seguir essa devoção.
Essa devoção se configura como um meio garantido para chegar a Jesus, sendo um atributo próprio da Santa Virgem, nos conduzir de modo seguro a Jesus, assim como um atributo próprio de Jesus Cristo é nos conduzir de modo certo ao Pai Eterno, e que as pessoas com espiritualidade não caiam no equívoco de acreditar que Maria constitua um impedimento para alcançar a união divina. De fato, aquela que encontrou graça diante de Deus para todo o mundo em geral e para cada um em particular, poderia impedir uma alma de encontrar a grande graça da união com Ele? Seria possível que aquela que foi tão cheia de graça, que esteve tão unida a Deus e foi transformada nele, para assim Ele poder encarnar-se nela, impeça que uma alma se una perfeitamente a Deus? É certo que a visão de outras criaturas, mesmo as santas, pode contribuir para a postergação da união divina, mas não Maria, como já disse e não me cansarei de repetir. O motivo pelo qual pouquíssimas almas alcançam a plenitude da idade de Jesus é que Maria, que é mais do que nunca a mãe de Jesus e a esposa fecunda do Espírito Santo, ainda não tomou a forma necessária em seus corações. Aqui, quando ele se refere à pouca idade de Jesus, ele se refere à pouca idade de fé, à pouca idade de vivência, o que nós nunca chegamos nem perto. Quem desejar ter o fruto maduro e bem formado, deve ter a árvore que o produz. Quem desejar ter o fruto da vida, que é Jesus Cristo, deve ter Maria, que é a árvore da vida. Quem desejar ter em si a operação do Espírito Santo, deve ter sua esposa, fiel e indissolúvel, a Divina Maria, que o torna fértil e fecundo, como afirmamos acima. Sendo assim, esteja convencido de que quanto mais você olhar para Maria em suas orações, contemplações, ações e sofrimentos, caso não seja com um olhar distinto e atento, ao menos então com um olhar geral e imperceptível, mas perfeitamente encontrará Jesus, que está sempre com Maria, grande, poderoso, atuante e incompreensível, mais do que no céu ou com qualquer outra criatura do universo, assim completamente imersa em Deus. A Divina Maria está muito longe de representar um obstáculo para os perfeitos que chegarem à união com Deus, de modo que jamais houve, até o presente momento, nem haverá outra criatura capaz de nos ajudar de modo mais efetivo e adequado nessa grande meta, quer pelas graças que ela nos transmitirá, necessárias a tal efeito, sendo que ninguém é preenchido pelo pensamento de Deus a não ser por ela, como disse um santo, quer pelos enganos e seduções do espírito maligno, dos quais ela nos defenderá. Onde quer que esteja Maria, não pode estar o espírito maligno. E um dos melhores indícios de que estamos sendo conduzidos pelo Espírito do Bem é o fato de sermos bastante devotos de Maria, de a miúde pensarmos nela e de falarmos dela inúmeras vezes. Também um santo corrobora essa afirmação ao dizer que, assim como a respiração é uma excelente prova de que o corpo está vivo, o pensamento frequente e a invocação carinhosa à Mãe são uma comprovação certa de que a alma não está morta pelo pecado. Como Maria apenas, conforme diz a Igreja e o Espírito Santo que a conduz, tem a capacidade de sozinha dissolver todas as heresias. Ainda que os críticos esperneiem, jamais um devoto fiel de Maria aderirá a qualquer heresia ou na menor ilusão.
Talvez ele possa errar de um ponto de vista material, acreditar ser a mentira uma verdade, ou o espírito maligno um espírito bom, embora com maior dificuldade que qualquer outro, mas por fim acabará admitindo seu erro material, cedo ou tarde. E quando assim o fizer, não insistirá em hipótese alguma em considerar nem defender como verdadeiro aquilo que não o é. Portanto, quem quer que seja, que sem o medo de iludir-se, característico de pessoas de oração, desejar progredir no caminho da perfeição e encontrar Jesus Cristo de um modo certo e perfeito, deverá abraçar com o coração bem aberto, que Ele dê a todos vocês o coração capaz de honrá-lo e de praticar sua vontade, coração generoso e espírito decidido. Esta devoção à Santíssima Virgem, talvez por ele ainda não conhecida, que ele entre no caminho excelente que antes desconhecia e que doravante lhe indico. Desejem os dons maiores e agora vou mostrar para vocês um caminho bem melhor. Tal caminho foi marcado pelas pegadas de Jesus, a sabedoria encarnada, nosso único chefe, de modo que o membro não poderá se perder ao decidir trilhá-lo. Trata-se de um caminho tranquilo em razão da plenitude da graça e da unção do Espírito Santo, que o preenche. Não nos cansamos nem voltamos para trás ao passar por ele. Trata-se de um caminho curto, que em pouco tempo nos leva até Jesus. Trata-se de um caminho perfeito, no qual não se encontra nenhum vestígio de lama, nem de poeira, nem o menor odor do pecado. Por fim, trata-se de um caminho garantido, que nos leva a Jesus e à vida eterna, de um modo direto e certo, sem nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Entremos então por esse caminho, e nele caminhamos dia e noite, até alcançarmos a plenitude da idade de Cristo. Como ela está feliz com a gente, meus irmãos. Que nós possamos seguir esses passos, que nós possamos ser perseverantes neste caminho, porque é o caminho mais certo, mais seguro, e com essa leitura vocês perceberam o quanto esta devoção é antiga, o quanto ela é segura e o quanto é o caminho mais fácil de chegarmos a Ele pelas mãos dela. Ela que está ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo, e como a gente deve nos portar, nos comunicar com ela, da hora em que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Às vezes até dormindo. Eu sou prova disso, às vezes dormindo. Eu acordo no meio da noite rezando Ave Maria. Então, o hábito da oração, o hábito da conversa com ela, não tem melhor amiga do que ela. Ela está no meu respirar e que ela possa estar no respirar de vocês também. A gente encerra essa leitura com a nossa oração diária, saudando a nossa mãe querida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo o mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostra-se nossa mãe, ouvindo a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos de todo o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvado Deus o Pai, divino sumo bem,
com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Fiquem com a paz de Jesus e o amor de Maria.